Bom dia, galera! Bom dia, disruptivos! Tudo na paz? Tudo joinha? Mais uma quarta-feira, a última quarta-feira de nosso projeto do ano mais disruptivo da nossa vida, né? E nesse dia nós vamos estar falando sobre a ação superar. Toda quarta-feira a gente fala sobre a ação superar. Dentro do nosso pilar espiritualidade e religião, a gente tem falado um pouquinho daquilo que fez a maior transformação da minha vida e espero que da vida de vocês também ou venham a fazer ou com certeza já foi feita também a maior transformação, que é aceitar a Jesus como nosso único suficiente Salvador. E ele fez toda a diferença na nossa vida. E quando a gente fala de superação, aquilo que eu não conseguia, deixa eu ajeitar aqui que deu uma caidinha. Estou agora acho que está 100%. Beleza, então eu estava falando, tenho minha formação toda cristã católica, depois frequentei o espiritismo de Umbanda, depois o espiritismo Allan Kardec, né, frequentei logosofia, eu buscava, né, de Deus, né, as respostas, e tentava buscar, porque eu sempre acreditei em Deus, mas eu não tinha a intimidade que eu tenho hoje com Deus, né, e não tinha entendido ainda a minha identidade, meu propósito, aquilo que Deus esperava de mim nessa vida, né. E eu comecei a buscar, principalmente depois de alguns incidentes que aconteceram na minha vida, a gente acho que parece ficar mais sensível, né? Eu perdi grandes amigos, assim, tragicamente, e a gente parece que fica mais sensível, né? E mais aberto a buscar as respostas para aquilo que a gente tem pensado, né? Márcio, querido, bom dia, meu irmão, tudo na paz, querido? Seja bem-vindo, um grande abraço aí no teu coração aí pela perda que você teve também. Sei que Deus está no controle de tudo, eu sei que você é um homem de Deus e eu tenho certeza que Deus está consolando o teu coração aí. Tá certo, querido? Tamo junto. Mas hoje a palavra é boa, pode ficar aí que a palavra é boa. Então, quando eu ficava pensando assim, poxa, o que está me impedindo, né? De preencher esse vazio, aquilo que eu tenho buscado? Poxa, eu sempre fui atleta, né? Não tinha algumas mazelas quando a gente entra na igreja, a gente vê muito ex alguma coisa, né? E eu ficava me perguntando assim, poxa, o que Deus vai transformar em mim, né? Eu me achando, né, perfeito, né? O que Deus vai transformar? Eu não bebo, não fumo, não uso drogas, não sou um cara de ficar fazendo farra, de ficar me prostituindo por aí, fazendo fornicação. E eu ficava pensando, cara, trabalho, tenho minha profissão, né? Busco fazer o meu melhor sempre. Gosto de pessoas, gosto de me relacionar com pessoas, gosto de ajudar pessoas. Então eu me achava assim a Madre Teresa de Calcutá, né? Um Gandhi da vida, completamente espiritual. E no momento que eu entendi, né, que eu conhecia Jesus, que eu conheci o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, né? Caramba, eu vi quanta coisa existia aqui dentro de mim que precisava ser transformada. Porque é muito fácil, né, as pessoas verem um ex-drogado largar as drogas, um ex-alcoólatra largar o álcool, né, ou aquele que traía, que adulterava, ele parar, né, com isso, o que matava deixava de matar, o bandidão lá preso se converter. É muito fácil você ver a transformação da vida da pessoa. Mas e a gente que, poxa, teve uma educação celibato, teve uma educação correta, né, de pai e mãe, dentro dos padrões normais de família, que hoje estão raros, né? E eu ficava realmente me questionando. E na verdade, eu detectei alguns pontos fracos. Ontem a gente falou sobre a ação identificar, e eu detectei naquela época, já usando a nossa inconsciente, né, a nossa metodologia, eu comecei a identificar alguns pontos, né, que me impediam de conhecer realmente o verdadeiro evangelho. Um era o preconceito. O primeiro era o preconceito que eu tinha com relação aos crentes. Eu tive alguns exemplos na minha vida de jovem de crentes que eram completamente radicais, tanto que eu me surpreendi. Ontem eu falei sobre a Carla, né, que foi a pessoa que levou a gente para Jesus. Eu me surpreendi de ter sabido que a Carla era crente, né? Ela era evangélica. E aí eu fiquei matutando aquilo na minha cabeça. Eu falei, cara, um dos preconceitos que eu tenho, uma das coisas que me afastam, né, de conhecer o evangelho, era o preconceito, porque eu fazia aquele estereótipo, né, daquela mulher de coquinho, da gritaria, daquilo tudo que a gente tinha, e alguns exemplos que eu não considero assim ideais para quem está começando a caminhada.
E aí realmente esse era um dos preconceitos. E o segundo preconceito, o segundo ponto fraco que eu identifiquei foi justamente eu me achar santo, eu me achar puro, eu me achar correto, né? A gente achar que a gente é perfeito, que você não tem defeitos, que você não peca, que você não erra. E eu comecei a entender algumas passagens da Bíblia que falam que nós pecamos em pensamento, comecei a entender algumas passagens da Bíblia que falam sobre glutonaria, e aí você começa a perceber que, cara, eu tenho muita coisa a ser transformada, muita coisa a ser mudada dentro de mim. E aí eu passei e conheci finalmente esse texto que eu vou ler para vocês, que está lá em Romanos 8, 31 ao 39, do versículo 31 ao 39, um dos textos mais lindos que eu acho de uma conversão, porque ele afirma a certeza do amor de Deus e que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então vamos ler para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 8, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém, nada, quem será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu separei o versículo 37 também. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Gente, um dos maiores entendimentos da minha conversão, da minha transformação na área de espiritualidade e religião foi o entendimento do amor de Deus para com a gente. Ele nos amou primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro, entregando o seu Filho Jesus. Existe um texto lindo, que é um texto áureo da Bíblia, que está lá em João 3,16, que fala, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, existe um porvir. Isso eu tenho certeza. Hoje, se você não crê nisso, você precisa, como eu falei do desafio de ontem, a tarefa de ontem foi te pedir que você abra o seu coração e a sua mente e leia o livro de Marcos. O evangelho desse tamanho assim, ó, pequenininho, e ali você vai começar a sua caminhada com Jesus, porque foi ali que eu comecei a aprender e entender todo o contexto. Ele é um evangelho reduzido, um evangelho tranquilo de ler. Pegue uma versão da Bíblia que tenha alguma linguagem no dia de hoje, alguma linguagem mais atual, para que você não fique perdido nos termos técnicos, nos termos da época que existiam, e você vai entender. Leia o livro de Marcos, é um livro que você lê em menos de uma hora e pouquinho, você vai ler ele todinho. E você vai ver o quanto de transformação. Foi assim que eu aprendi. Falaram para mim, Guto, eu perguntava assim para os meus amigos, por onde eu começo a ler a Bíblia? Lá em Gênesis, vou lá no capítulo 1, depois vou até Apocalipse para ler a Bíblia. Eu ficava impressionado com as pessoas. Nossa, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, já li o livro todo. E eu ficava, cara, eu adoro desafio, né? E eu ficava perguntando, por onde eu começo? Por onde eu começo? Aí um grande amigo lá, experiente já no Evangelho há mais tempo, ele falou para mim, começa pelo livro de Marcos. A Carlinha também confirmou. E o Tadeu, esposo da Carlinha, falou a mesma coisa. Começa pelo livro de Marcos, que é o livro mais
tranquilo, mais descomplicado, vamos dizer assim. Um livro mais fácil de você fazer uma leitura e entender todo um contexto da história de Jesus no Novo Testamento. Depois você vai lá para trás e começa a escolher os livros, mas a gente precisa entender, a primeira coisa é o plano da salvação. Então, quando a gente entende que Deus nos amou primeiro, né, antes que nós amássemos, antes de nós existirmos, Deus nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira. E Jesus, o plano dele foi justamente resgatar. O mundo estava completamente perdido, o mundo estava completamente em trevas, o mundo estava largado, as pessoas tinham perdido, né, completamente a ética, a moral, os bons costumes daquele tempo. Engraçado, né? Estamos vivendo alguma coisa parecida nos dias de hoje, né? E existe uma promessa, Jesus está voltando, vai vir a segunda vez. Se você crê ou não crê, não sei, mas eu creio e eu tenho certeza, e isso é fato, vai acontecer, porque todos os acontecimentos da Bíblia vêm se mostrando, todos os sinais que a Bíblia fala sobre a segunda volta de Jesus, eles vêm se cumprindo. Então, gente, está breve, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Né? E aí eu comecei a compreender o plano da salvação, ter entendimento naquilo que realmente fazia diferença na nossa vida. Você entender que aquele que matava não mata mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que adulterava e não adultera mais, a transformação, né, do nosso pecado em bênção, né? Aí você pode me perguntar assim, então significa que você hoje não peca, você não erra? Muito pelo contrário. A gente continua errando, a nossa natureza é pecaminosa. Mas a grande diferença que existe hoje é que existe um Espírito Santo de Deus que passou a habitar em nós. E ele funciona como um alarmezinho, né? Que sabe quando você está indo por um caminho errado e ele vai lá e avisa. Você não vai mais pecar pela ignorância, você não vai mais pecar porque você não sabe o que é o pecado. Você peca consciente. Se você quer errar mesmo, o Espírito Santo vai te avisar e você vai acabar fazendo aquilo conscientemente. E aí fez. Aí você fica, caramba, errei. Caí de novo naquela situação, caí de novo em determinada coisa. Putz, grila, o que eu faço? Aí vem uma das coisas mais lindas que a gente aprende depois de entender o plano da salvação, que é a graça de Deus. A graça de Deus através de seu Filho Jesus. A misericórdia que se renova todos os dias. A gente entende que o perdão dos nossos pecados é nos dado todos os dias no momento que a gente acorda, no momento que a gente vive um novo dia na presença do Senhor. E aí ele vem, o Espírito Santo vem dentro de nós e nos convence do pecado e nos convence para que a gente se arrependa do erro que a gente fez. Então, uma das coisas mais bacanas e bonitas que eu vejo dentro do Evangelho é a questão do arrependimento e do perdão. Você erra sim, erra. Você peca, mas você se arrepende, você é tocado pelo Espírito Santo e você promove o arrependimento dentro da sua vida, dentro da sua mente, e você vai consertar aquele erro. Então, esse é um dos princípios básicos da parte de superação. Quando a gente fala de superação, a gente está falando de orgulho, a gente está falando de medos, de inseguranças, de preconceitos, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos afasta de Deus. E a gente acabou de ler um texto que vai quem e o que nos afastará do amor de Deus. Ele tem um amor infinito, um amor que joga fora lança fora todo medo, né? A gente fala, o texto lá lindo em Provérbios e Salmos diz que o amor lança fora todo medo. Né, toda insegurança, tudo aquilo que você tem vivido na sua vida, que você acha que Deus não te ama, que acha que Deus se afastou de você, acha que Deus saiu da tua presença. Na verdade, nós é que nos afastamos de Deus, nós é que acabamos não buscando mais Deus, e a gente precisa ser novamente tocado pelo Espírito Santo para que a gente se arrependa, para que a gente o busque de todo o nosso coração. Ontem eu citei esse versículo, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é promessa, gente. É Deus dizendo, no dia que você buscar Ele efetivamente, Ele vai se fazer presente na sua vida, Ele vai se manifestar, Ele vai manifestar a graça dEle. E não há pecado no mundo que não possa ser limpo pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Ou seja, entender o plano da salvação, entender a graça, entender o que Jesus veio fazer nesse mundo, isso é um princípio básico. Depois entender a graça divina de Deus, a graça eterna, né? A misericórdia, o perdão do nosso pecado e a nova chance de viver uma nova vida.
Aquela passagem que fala da mulher adúltera, que eu acho sensacional, onde o povo, né, os fariseus pegaram aquela mulher em adultério e levaram aquela mulher diante de Jesus para tentar ver se eles conseguiam pegar alguma coisa errada em Jesus. Jesus está lá naquela cena que mostra em filmes, em novelas, escrevendo na areia, né? O que ele estava escrevendo ali? De repente o pecado daquele povo, não sabe. Tem muito estudo, muita conjectura nisso aí. E aí ele, sabiamente, ele faz uma pergunta para aquele povo que queria apedrejar, porque a lei dizia para apedrejar a mulher que era adulta. Eu falei, cadê o homem, né? Cadê o homem nessa história? Era a mulher que tinha que ser apedrejada, né? Olha o valor que dava a mulher naquele tempo. E aí Jesus faz a primeira ação em prol da defesa das mulheres, né? Sem feminismo, sem nada, ele simplesmente pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele conhecia o coração e a mente de cada um daqueles homens ali. E ele entendia que não existia ninguém sem pecado, somente ele. Ele era o único sem pecado nesse mundo. E aí as pessoas, né, dos mais velhos aos mais jovens, foram saindo dali e foram entregando, jogando as suas pedras no chão e saindo. E daqui a pouco, quando ele volta a escrever na areia, a mulher está sozinha com ele e ela pergunta para ele, né, o que eu faço agora? Aí ele simplesmente fala: vá e não peques mais. É o que ele diz para você, é o que ele diz para mim hoje. Vai e não peques mais. Porque você precisa ter esse entendimento, né, que somos errados sim, cometemos pecados sim, mas existe um Deus misericordioso, um Deus que perdoa pecados, um Deus que enviou seu Filho para nos salvar. E a eternidade que nós estamos vivendo, que vamos viver, né, existem dois caminhos, o caminho da graça e o caminho da perdição. E você que vai escolher esse caminho, porque uma coisa que Deus deu maravilhosamente a nós foi o livre-arbítrio, a livre escolha, saber aquilo que você quer para a sua vida. Então, hoje, o aprendizado qual é? O que tem te afastado de Deus? O orgulho? O pecado? Deus também não espera me ver agora ao coração falar isso para vocês. Deus também não está preocupado de como você está, qual é a tua situação de hoje. Ele não quer que você primeiro se limpe, né? Você, não, deixa eu largar esse pecado aqui para depois eu buscar a Deus. Não. Ele pede para que você venha como está, porque quem faz esse trabalho de limpeza é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele que passa o seu sangue carmesim e te torna mais alvo do que a neve. Tá certo, gente? Então fica ligado nisso aí. Galera, aprendizado de hoje, o que tem te afastado de Deus? Superar esses pontos fracos, aquilo que tem te afastado é o pecado, é a iniquidade, é a transgressão, é o medo, é a insegurança, é o preconceito, né? Eu tinha preconceito com os crentes, eu tinha um preconceito, né? Eu tinha o orgulho de achar que eu era santo, que eu era perfeito, que eu não precisava de transformação. E fui transformado. Eu fico brincando nos testemunhos quando eu dou que Deus pegou esse vasão aqui, né, o vaso, né, que representa a gente na Bíblia, jogou no chão e passou vaporeto nos caquinhos que ficaram ali no chão e reconstruiu esse vasão aqui. Muito bem. Tá certo, gente? Desafio de hoje. Você identificou ontem, né? A gente falou sobre identificar pontos fracos, identificar aquilo que tem nos afastado de Deus. E hoje a gente vai falar sobre estratégia. Hoje a gente está conversando sobre estratégias de superação. O entendimento do plano da salvação, o entendimento do perdão de Deus, o entendimento de que o Espírito Santo de Deus é capaz de nos ajudar a convencer do pecado e de pedir o perdão. E Deus é o eterno perdoador. Tá certo? Muito bem. A tarefa, o desafio de hoje vai ser esse: tomar consciência e traçar algumas estratégias. Tomar algumas decisões na sua vida. Isso é uma coisa muito pessoal. Ninguém vai influenciar vocês. Eu estou aqui proclamando que a boa nova, proclamando a palavra, dizendo que existe uma chance, existe um segundo caminho para você traçar. Então cabe a você escolher ou não esse caminho. E a tarefa de hoje, vou partir para um segundo livro. Eu falei ontem sobre a leitura do livro de Marcos, e aí eu vou dar também a segunda rotina, que é o quê? Você lê o livro de Provérbios. Provérbios é um livro da sabedoria. Nós lemos em janeiro, no primeiro mês do nosso ano mais disruptivo.
ele é legal porque o Provérbios tem 30 provérbios, né? E você pode ler um provérbio de um capítulo de provérbio por dia e você vai ter adquirir muito conhecimento, muita sabedoria. Provérbios de Salomão e de outros autores ali, que fazem a diferença na nossa vida, porque fala sobre condutas de vida, né? Sobre sabedoria, sobre entendimento e discernimento. Então vai ser muito legal se você fizer essa tarefa aí de começar a ler o livro de Provérbios. Se você não estava com a gente em janeiro, com certeza você vai estar ali. Gente, Birol Allu, eu não sei de onde você está falando, mas é remador, que eu já vi que acorda cedo também. Regilda, Adriana, Márcio, muito bom ter vocês aqui ao vivo. Adoro quando tem gente ao vivo, mas para você que está assistindo essa gravação também, que você seja abençoado. Eu queria orar agora por você. A dica do dia qual é, gente, hoje? Não há nada que te separe do amor e a misericórdia de Deus. Se você acha que você não é digno, né? Se você está hoje no teu coração e sentindo assim, eu não sou digno de estar na presença do Senhor, eu não sou digno de receber o perdão do Senhor, não escute essa voz. Não escute essa voz. Amanhã a gente vai estar falando sobre a ação potencializar e você vai entender o que é ser fortalecido em Deus, porque tudo vem dele, para ele, e tudo é com ele. Ele vai estar junto com você nessa guerra daí. Essa voz que você está ouvindo, que você não é digno, que você não merece o amor de Deus, essa voz é do inimigo, essa voz é do diabo. Então você repreende em nome de Jesus essa voz na sua vida. Amém? Vamos fechar os olhos, respira fundo. Paizinho querido, louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por esse momento que nós tivemos aqui, Pai, proclamando a tua palavra, contando um pouco do testemunho de transformação que o Senhor fez na minha vida, Senhor. Que esse vídeo possa encontrar corações sedentos, Senhor Deus, da tua palavra, sedentos da tua presença, sedentos da tua graça. E como lemos hoje, Pai, em Romanos 8, Senhor, não há nada, Senhor, que possa nos separar do teu amor. Então, superar aquilo que te afasta de Deus, que nos afasta do Senhor, é a coisa mais fácil do mundo, porque é através do Senhor mesmo que nós nos libertamos e nos livramos e superamos essas mazelas e tudo aquilo, esse preconceito, medo, insegurança, pecado, o que for que nos afasta do Senhor, ele com certeza é colocado por terra no momento que nós entendemos a tua graça e a tua bondade, Pai. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de proclamar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te oro, te pedindo que estenda a sua mão sobre aqueles que estão vivendo momentos de angústia nesse período tão conturbado, Senhor Deus. Eu te peço a tua graça, Pai. Alcance essas pessoas, que eles reconheçam a Ti como o único e suficiente Salvador da vida deles. Em nome de Jesus eu te oro, te agradecendo. Amém. Muito bem, galera. Certinho, 20 minutinhos, 25, opa, passei até um pouquinho, mas tá tudo bem. Que Deus abençoe vocês. Amanhã, ação potencializar, você vai entender que tudo é para Deus, tudo que a gente faz, tudo que a gente deve fazer, tudo que a gente deve traçar de metas, a gente deve colocar nas mãos de Deus e Ele, conforme a tua vontade, vai deixando e derramando a sua graça sobre a sua vida e realizando aquilo que você precisa. Amém? Deus abençoe vocês, um ótimo dia, um dia na presença do Senhor e que amanhã estejamos juntos aqui, 6 horas da manhã, conversando um pouquinho mais sobre esse pilar, espiritualidade e religião, dentro do nosso quadrante aí, qualidade de vida. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. E lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Um beijo no coração.